Isso faz os Estados Unidos dobrar de tamanho. Na época, ninguém tinha certeza exatamente o que o presidente americano estava comprando, mas nós sabemos que isso engloba hoje 23% do território do que é os Estados Unidos, com uma área que abrange 15 estados americanos. Essa expansão, pessoal, deu acesso para os Estados Unidos quase a totalidade da bacia do Mississippi, do Missouri, todo o Midwest, né, que é toda essa região agrícola extremamente fértil, os rios navegáveis, os afluentes, e o porto estratégico que conectava essa região com os oceanos. Então, dali você tem os fundamentos para uma grande potência agrícola nascer. Vamos então para a segunda fase dessa expansão, que é a construção do National Road, que é uma estrada financiada pelo governo americano para conectar ou expandir para o oeste. Na verdade, foi a primeira estrada financiada pelo governo federal dos Estados Unidos e ela é construída de 1811 até 1834. Essa estrada é chamada de US Route 40 ou 40 ou Interstate 70 e ela interligou Cumberland, em Maryland, ao rio Ohio e permitiu que os americanos chegassem em Ohio, Indiana, Illinois, Missouri e dando acesso também a Michigan, Wisconsin, Iowa e Minnesota. Isso nos traz para a terceira fase de expansão, que na verdade ela é uma continuação, uma complementação da segunda fase. E são uma série de trilhas que vão dar origem à primeira ferrovia transcontinental dos Estados Unidos em 1869. O projeto da ferrovia, ele liga a costa leste americana até a costa oeste. E ele é de extrema importância porque ele transforma o tempo de viagem. Se você levava 6 meses de uma costa até a outra, agora com a ferrovia você levava 8 dias. E o custo da viagem, que era de $1.000, passa para $150. Isso possibilita que inicie uma grande colonização e uma migração massiva para a costa oeste e uma ocupação dessa região toda. A combinação dessas 3 primeiras etapas, quais, né? Primeiro a compra da Louisiana, depois a construção da National Road, que é a primeira estrada financiada pelo governo federal americano, e, por fim, a ferrovia transcontinental, elas criam a maior e mais rápida expansão cultural da história da humanidade. Em 70 anos, os Estados Unidos ocupam uma área imensa de uma costa a outra. Do ponto de vista da segurança, a costa oeste, né, o acesso ao Pacífico, ele não era de extrema importância. Isso se inicia por uma vontade de proteção da ameaça que vinha da costa leste, do Atlântico. Mas acessar a costa oeste transforma os Estados Unidos num país bioceânico ou transcontinental, com acesso aos 2 mares, e a importância econômica e geopolítica disso vai ser imensa mais para frente. Continuando então no nosso estágio continental, lembra, nós estamos no estágio continental, passamos pelo marítimo, estamos no continental, e agora eu vou falar da quarta etapa. A quarta etapa, que é a anexação da Flórida, que se dá em 2 etapas, a cessão espanhola e a compra do oeste da Flórida. Quando os americanos incorporam a Louisiana, eles entendem que a Flórida faz parte desse território que eles adquiriram. Principalmente o pedaço onde está a foz do Mississippi, que está localizado no oeste da Flórida. Em 1810, os americanos partem para ocupar esse pedaço, que era uma região que estava ocupada pela Espanha. Mas como a Espanha estava lidando com conflitos internos, problemas no seu país, não teve como resistir, nem se preocupou, nem prestou atenção, e os americanos anexaram, então, e incorporaram essa parte da Flórida ao território. Durante a Guerra Anglo-Americana de 1812, que ela acaba em 1814, os Estados Unidos ampliam ainda mais o seu controle do oeste da Flórida, incluindo a Baía de Mobile. Desde o início, a Flórida já era povoada pelos índios seminoles, mas de 1800 em diante, os espanhóis queriam povoar, ocupar esse território, então eles oferecem títulos de concessão de território. Além disso, vários outros escravos que fugiam que buscavam um território onde a autoridade dos americanos não estivesse presente.
e começam a também migrar para a Flórida. Isso eleva a preocupação do governo americano, olhando para a Flórida como um território que pode ser perdido, uma vez que os espanhóis estão cedendo títulos de terra, os escravos estão fugindo, ainda tem os índios, e isso acende uma preocupação para os americanos. Em 1818, o presidente James Monroe ele envia o general Andrew Jackson para a Flórida com a desculpa de perseguir escravos que estavam fugindo da Geórgia, com o argumento de que a Geórgia estava sendo saqueada, e perseguir também os índios. E nessa entrada, nessa invasão dentro da Flórida, ele ocupa alguns fortes espanhóis e conquista esses locais. Isso acontece na Flórida Ocidental e aumenta ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e a Espanha. Em 1819, a Espanha percebeu que ela não ia conseguir defender a Flórida de uma guerra, um confronto com os Estados Unidos. E eles decidem então vender a Flórida para os americanos. A venda é, na verdade, uma espécie dos Estados Unidos assumindo uma indenização que os cidadãos americanos estavam cobrando. Enfim, o valor final foi 5 milhões de dólares para que os americanos ocupassem o resto da Flórida, levassem o resto da Flórida para eles, e aí eles estabelecem outros limites das fronteiras dessa região. Daí se estabelece uma fronteira fixa entre a Louisiana americana e o Texas espanhol. Essas terras, elas incluem a Flórida, né, que é essa parte da Flórida Ocidental, mas também incluíam partes do Alabama, do Mississippi e da Louisiana, que era essa outra parte do oeste da Flórida. Reparem aqui no mapa que mais ao oeste, próximo do Texas, entre a Louisiana e o Texas, tem um pedaço que também era da Espanha. E esse pedaço de terra ele também é incluído nesse grande acordo de 1819. Então tem o que é a Flórida de verdade, tem uma parte do oeste da Flórida ali embaixo pequena, e do lado de lá da Louisiana, fazendo a fronteira com o Texas espanhol, também tem um território. Então a Flórida naquela época era uma área muito maior. A quinta etapa da expansão americana continental, ela envolve a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, agora saindo do sul e indo para o norte, e existiam disputas, né? O Canadá era controlado pelos ingleses e eles reivindicavam terras e os americanos também. E eles acabam chegando num acordo em 1818 com o Anglo-American Convention, que é um tratado, e ali eles dividem o que vai ser o território americano e o que